Boa tarde, professor. Aqui é o Ricardo e eu estou gravando um vídeo sobre o trabalho de pesquisa e ordenação de dados. Os meus algoritmos são CombSort, RadicSort e TreeSort. Vou começar explicando o funcionamento do algoritmo, que nada mais é do que o passo a passo para a solução de um problema ou também a resolução, passo a passo para a resolução de algo que precisa ser solucionado, que são instruções finitas, porque uma hora acabam, e bem definidas. As etapas são entrada, processamento e saída. Vou pegar como exemplo a receita de um bolo. A entrada são os ingredientes, que vão passar por um processamento, que é o preparo, que são instruções finitas, porque uma hora o bolo vai ficar pronto, então o passo a passo acaba, e são bem definidas, porque, por exemplo, eu não posso assar o bolo antes de misturar a massa, que vai gerar uma saída, que é o bolo pronto. Então, CombSort. Características. O CombSort é a melhoria de um outro algoritmo que é o BubbleSort, que o BubbleSort compara elementos lado a lado, ou seja, de espaçamento 1, e por isso as inversões são removidas uma a uma. O CombSort ele tenta ampliar essa comparação, usando intervalos específicos e diminuindo a cada interação por um fator de 1.3. Logo mais eu explico. E até que essa comparação vai chegar no espaçamento 1. E por isso, o CombFort remove várias inversões por vez e tem um desempenho superior ao do BubbleSort. Explicar agora então as vantagens do CombSort. Como eu falei, ele é uma evolução do BubbleSort e por isso ele é também mais rápido que o BubbleSort. Também ele usa uma memória auxiliar constante e ele é de fácil implementação. Desvantagens. Ele possui um desempenho O(n) ao quadrado no pior caso, e comparado com outros algoritmos, como Quicksort ou MergeSort, ele é menos eficiente em casos com muitos dados. E agora eu vou dar um exemplo. Aqui, ó, como vocês podem ver, a complexidade no melhor, médio e pior caso, que O(n) de log n, no melhor caso, ômega n ao quadrado por 2p no médio caso, e O(n) ao quadrado no pior caso, como eu falei aqui nas desvantagens. Vou dar agora o exemplo. Aqui eu tenho a minha lista com esses elementos e eu vou definir meu gap. O gap ele é o len da lista, ou seja, a quantidade de elementos, que nesse caso é 5, dividido por esse fator 1.3. Por que esse fator 1.3? Porque fizeram inúmeros testes e chegaram nesse valor como sendo o fator do gap do CombSort, que vai dar 3, tá? 5 dividido por 1.3 vai dar 3. Então, eu vou usar a lista e vou comparar 6 com 2. Por quê? Gap 3, ó. 6, daí vou 1, 2, 3. E vou trocar porque 6 é maior que 2. Compara 3 e 5 e não troca porque 3 é menor que 5, já está ordenado. E a lista após a primeira iteração vai ficar assim. Troquei apenas o 2 com o 6. Depois disso, eu vou calcular o gap de novo. Vai ser o 3 que estava antes dividido por o fator, que vai dar 2. Vou comparar então o 2 com o 7, não troca porque já está ordenado. Compara o 3 e o 6, que não troca porque já está ordenado. E vou comparar o 7 e o 5, que troca porque o 7 é maior que o 5, já ficando ordenado após a segunda iteração. Dessa forma, não vai ser necessário mais trocas e a ordenação dessa lista acabou. Vou falar agora então sobre o RadicSort. Características. O RadicSort ele é um algoritmo de ordenação que ele é muito eficiente para ordenar números inteiros, porque ele ordena comparando dígito por dígito, em vez de comparar o elemento inteiro, certo? Então, ele distribui os elementos em grupos com base nesses dígitos, diferente de outros algoritmos, ou na verdade da maioria dos algoritmos, como MergeSort ou Quicksort, que vão comparar elementos com elementos. Após essa classificação dos dígitos, que exemplo vai ser unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, e assim sucessivamente, dependendo dos números que eu tenho para ordenar.
que então ele é recomendado para grandes dados, como eu falei, e como a sua complexidade cresce linearmente com o número de dígitos, não é muito eficiente para conjuntos de dados pequenos, certo? Agora, então, vou falar as vantagens do Radic Sort. Ele é eficiente para grandes conjuntos de dados, como eu falei. Ele é estável. O que isso significa? Por exemplo, eu tenho uma lista que tem dois números iguais, eles vão permanecer na posição original, não trocando de posição. E ele não compara elementos, compara dígitos. Desvantagens é que ele depende da quantidade de dígitos para ter um bom desempenho. E até por isso que ele não é muito eficiente para uma lista pequena. Por exemplo, eu vou ter 2 bilhões ordenar com 1 bilhão. Ele vai ter muitos dígitos para poucos elementos, certo? E, como eu falei, então, menos eficiente para listas pequenas e vai ter um maior uso da memória. Complexidade, a complexidade ela é igual para todos, no médio, melhor e pior caso, porque ela é baseada na quantidade de dígitos dos elementos. E aqui eu vou dar um exemplo agora do Radic Sort. Eu tenho a minha lista, certo? Com 5 elementos, e eu vou, primeira coisa, encontrar o maior elemento. Nesse caso é um 300, é o 300. Vou ver quantos dígitos ele tem. Ele vai ter 3 dígitos, ou seja, eu sei que ele vai até a centena, né? Então, eu vou começar ordenando pela unidade, que vai ser o zero. Vai ficar dessa forma. Eu vou ordenar bem como está, baseado somente nas unidades. Por isso, então, o 300 vai estar até na frente dos outros dígitos que são menor, dos outros elementos que são menor que ele. Ó, vai ter o 0, o 6, 7, 8, 9, certo? Agora eu vou ordenar a dezena, que vai ser o 0 também, ficando assim. 300 de novo, 207. Ó, isso quer dizer que ele é estável, porque 300 e 207, nesse caso, são iguais. Mas 300 na lista vem antes, então ele se mantém na posição original e 207 vem depois, certo? Então, depois 159, 76, 198. E por fim, vamos ordenar a centena, que é o 3, ficando assim. Aí sim vai ser a ordenação concluída. 76, 159, 198, 207, 300, concluindo assim a ordenação. Falar agora então sobre o Trisort. Características. Ele é um algoritmo de ordenação de dados que é baseado na árvore binária de buscas. Ou seja, eu vou ter um elemento como raiz e os menores elementos que esse irão à esquerda e os maiores irão à direita. Explicando agora, então, as vantagens. Que ele utiliza essa estrutura de árvore binária de busca, ele tem um bom desempenho no caso médio, que é n log de n, e pode ser usado junto com operações de busca e inserção. Ou seja, se tu vai fazer outra coisa durante a ordenação, você pode fazer, porque esse algoritmo permite que você faça isso. Desvantagens. Pode atingir n ao quadrado no pior caso, usa maior quantidade de memória, e as árvores precisam ser balanceadas, ou senão vão perder a eficiência. Complexidade, então, melhor caso ON, médio caso O log de n e pior caso O n ao quadrado. Vou dar agora, então, um exemplo de ordenação com Trisort. Tenho aqui a minha lista com 5 elementos, e eu vou pegar o primeiro elemento da lista, que vai ser a minha raiz, que é o 5 no caso. Depois colocamos os menores à esquerda e maiores à direita. Aqui tem um erro aqui, peço perdão. Vou pegar o próximo elemento, então, que é o 3, e vou inserir à esquerda porque é menor. Depois pego o 7, porque é maior, e coloco à direita. Está balanceado aqui, certo? Vou para o próximo número. 2, então eu vou inserir à esquerda do 5, porque é menor que o 5. Cheguei no 3. É menor ou maior que 3? Menor, então vou inserir à esquerda de 3 também. Cheguei no 4. Menor do que 5 e maior do que 3. Então, vai à esquerda de 5 e à direita de 3, ficando dessa forma. Assim, ele está balanceado, porque ele pode ter um fator de balanceamento 1,
0 ou menos 1, que mesmo assim ele está balanceado. Só não pode ser 2 ou maior que 2. Depois disso, eu vou usar o em ordem, que vai da subárvore à esquerda, o nó, e na subárvore à direita. Ou seja, eu vou no 2, no 3 e no 4. Terminei aqui, vou para o nó. 5, 7. Ficando dessa forma aqui. Comparação entre os algoritmos. Ideia principal. CombSort é um gap que vai diminuindo progressivamente até chegar a 1 e a lista totalmente ordenada. RadixSort é a ordenação por dígito ao invés da ordenação por elemento. E o TreeSort é a árvore binária de busca, mais aquele algoritmo em ordem, certo? Que vai da árvore à esquerda, nó, árvore à direita. Tempo. Médio, melhor e pior. CombSort é O n log n, ômega n ao quadrado sobre 2p e O n ao quadrado. RadixSort é igual para todos, O nk, porque vai depender da quantidade de dígitos do maior elemento. E o TreeSort, O n log de n e O n ao quadrado. Memória. CombSort vai ser constante, independente do meu conjunto de dados, vou usar a mesma quantidade de memória. A RadixSort vai ser O n mais b e o TreeSort vai ser O n. Melhor uso, vou deixar para explicar no próximo slide. Quando utilizar cada algoritmo? CombSort ele não é tão eficiente para grande quantidade de dados. Por isso, a melhor maneira de usar ele é quando eu quero um algoritmo superior ao Bubble Sort, mas que vai ordenar conjunto de dados médios ou pequenos. RadixSort ele é muito eficiente para grande quantidade de dados, certo? Então, por isso, vai ser essa a melhor possibilidade de utilização dele, quando tenho muitos dados, e melhor ainda se não forem dados com muitos dígitos. E o TreeSort, que é quando eu quero utilizar uma árvore binária de busca e simultaneamente realizar buscas ou outras operações. Conclusão. Então, o CombSort vai ser uma melhoria do BubbleSort, que utiliza um gap para ordenar os elementos e diminui progressivamente por um fator 1.3 até se igualar a 1 e a lista ficar toda ordenada, sendo mais eficiente em pequenos e médios conjuntos. RadixSort vai fazer a ordenação por dígitos do elemento, comparando individualmente unidade, dezena, centena e assim até acabar os dígitos dos elementos, sendo eficiente principalmente para conjuntos com grande quantidade de números inteiros, principalmente números inteiros. E o TreeSort vai utilizar uma árvore binária de busca para organizar os elementos em ordem crescente, obtendo um bom desempenho principalmente se a árvore já estiver balanceada ou for balanceada corretamente ao longo da ordenação. E aqui estão as referências que eu me baseei para fazer a minha pesquisa, os slides, o vídeo e tudo mais. Indo agora então para a parte de explicação dos códigos, vou começar explicando sobre o CombSort. Primeiro, cria a função que vai definir o próximo gap, que recebe como parâmetro o próprio gap. Então, reduzindo o intervalo pelo fator de redução, temos o gap, que vai receber ele mesmo, só que dessa vez dividido por 1,3. Ou vezes 10 dividido por 13, que dá na mesma coisa. Depois, se o gap for menor do que 1, vai retornar 1. Se não, vai retornar o novo gap que foi calculado. Agora, função para ordenar usando o CombSort. Criamos a função do CombSort que vai receber como parâmetro o meu array. Criei uma variável n, que vai ser a quantidade de elementos no meu array, ou seja, o len do array. E uma variável gap, que vai receber o meu n. Também uma variável swapped, que quer dizer são as trocas, que vai ter um valor true no começo. Agora, enquanto o gap for diferente de 1 ou houver trocas, ou seja, swapped igual true, o gap vai chamar a função dele.
que é aqui em cima. E primeiro vai assumir que swapped é false. Agora, for i em range de 0 e número de elementos na lista menos meu gap, se o array no elemento i, que é o que eu estou olhando agora, for maior do que o elemento i mais gap no meu array, vai fazer a troca. Porque, por exemplo, se eu tenho o 8 aqui e um 2 aqui, quer dizer que está desordenado. Então, vai fazer a troca aqui. Troca igual true. Agora, cheguei no meu código principal. Uma variável quantidade, que é um número inteiro, e eu vou ler e vou digitar um valor da quantidade de elementos, o valor que eu quiser. Agora, criei o meu array, que é uma lista vazia, e for i na range de quantidade. A cada, por exemplo, digitei 10 quantidades, quantidade 10, for i em range de 10. Agora, para cada quantidade, eu vou digitar um valor. Por exemplo, 10 quantidade 10, vou digitar 10 valores. E a cada valor vai ser adicionado esse valor no meu array. E agora, esse meu array vai para a função do combSort. E vai aparecer a mensagem de vetor ordenado. E, por fim, para cada elemento na lista meu array, eu vou escrever esse elemento. Vou fazer o teste aqui agora. Quantidade de elementos. Vou botar 5 só para testar. Primeiro valor, 9. Vou alternando entre pequenos e grandes e pequenos. 6, 1, 5. Ó. E aqui apareceu o vetor final ordenado, baseado nesses elementos que eu coloquei. Vou explicar agora então o funcionamento do RadixSort. Comecei criando a minha função do ContinsSort, que ela vai ser responsável por organizar os elementos usando um dígito de cada vez. Então, ela vai receber como parâmetros o meu array, que é o meu vetor que está armazenando os números, e o exp1, que define qual casa numérica eu estou utilizando. Por exemplo, dígito 1, unidade, 10, dezena, 100, centena e assim por diante. Agora que eu vou descobrir o tamanho do meu vetor, uma variável n, que vai contar quantos elementos aparecem no meu array. Tenho agora dois vetores auxiliares, que é o output, que vai ser usado para armazenar os números que estão organizados temporariamente. E o count, que vai contar quantas vezes cada dígito de 0 a 9 aparece. Por isso ele está multiplicado por 10. Agora eu vou contar minhas ocorrências. Eu tenho um looping aqui, que para cada número do meu array, eu tenho calcular o meu index, e essa linha vai ser usada para identificar qual dígito está sendo analisado. E depois eu tenho o index mod 10, que vai ir para o meu count. Por exemplo, 170 mod 10 vai sobrar 0. Então, o dígito 0 vai aumentar em 1 lá no meu count. Agora eu vou montar o meu vetor ordenado. Não, mentira. Agora eu vou calcular as posições. Peço perdão pelo erro. Vou calcular as posições. Tem outro laço aqui. Nele, o código são os valores anteriores do vetor count. E essa etapa eu vou transformar a minha quantidade na posição. Daí, o algoritmo vai saber onde cada número vai ser colocado. Agora sim, vou montar meu vetor ordenado. O código vai iniciar i igual n-1, ou seja, ele vai começar pelo último elemento. Agora, enquanto i for maior ou igual a 0, ou seja, ele vai ir do último, chegando até o início. Para cada número, eu vou identificar o dígito, igual eu fiz lá em cima, encontrar a posição, vou colocar o valor dentro do vetor output e atualizar a posição. Ao final disso, já vai estar o vetor ordenado, o vetor auxiliar já vai estar ordenado. Agora eu vou copiar o resultado. Depois o código vai percorrer novamente os elementos, e cada valor do output é copiado para o meu array. E nesse momento, o vetor original vai receber a ordenação da etapa atual. Cheguei aqui agora na minha função principal, a função do RadixSort, que vai controlar toda a execução do algoritmo.
Primeiro de tudo, eu vou encontrar o maior elemento, porque é baseado nele que vai ter a ordenação. Agora eu vou definir o primeiro dígito, que nesse caso vai ser unidade, por isso que o exp vai ser igual a 1. Vou fazer um laço while, enquanto ainda existirem dígitos para analisar. Agora eu vou puxar minha função, vou executar ela, passando primeiro a unidade, depois a dezena, depois a centena. E aqui é porque eu vou avançar para o próximo dígito. Por exemplo, primeiro eu vou estar na unidade, que é 1. Depois que eu terminar a unidade, vai multiplicar por 10, vai para a dezena. Depois multiplica por 10, centena, e assim sucessivamente. Cheguei aqui, então, no meu código principal. Eu tenho a variável quantidade, que vai receber quantos números eu quero analisar. Tenho a variável array, que vai receber uma lista vazia. E um looping, que para cada elemento da quantidade, ou seja, se eu botei 5 na quantidade, para cada um desses 5, eu vou digitar um valor e que esse valor vai ser adicionado no meu array. Chamo a minha função radicsort com esse array e vou escrever no final vai escrever vetor está ordenado. E no final, que é para cada elemento nesse valor, eu vou escrever esse valor. Então vamos testar se está funcionando. Quantidade de elementos. Vou colocar 5 só para a gente testar. Primeiro valor, eu vou botar 45. Segundo elemento, 32. Terceiro elemento, vou botar o maior aqui para ele saber. Ó, tá 700. Quarto valor, 65. Quinto valor, 98. Ó, ordenou aqui da maneira correta, começando 32, 45, 65, 98, 700. Baseado nesses elementos aqui que eu comentei, que eu coloquei no código. Por fim, eu vou explicar agora o funcionamento do TreeSort. Vou começar criando uma classe chamada Node, que vai representar cada nó da árvore. E esses nós vão possuir 3 atributos. A chave, que vai armazenar o valor do nó. Left, que vai apontar para o filho da esquerda. E o right, que vai apontar para o filho da direita. Vou agora criar minha raiz. Vai ser root igual a none, porque a variável representa que a raiz ainda vai estar vazia, porque a árvore também ainda está vazia. Agora eu vou para minha função insert. Vai receber um valor chamado key, e dentro dela vou ter a função insertRec, que vai realizar a inserção de forma recursiva. Ao final, a raiz vai ser atualizada. Agora, vou para minha função insertOnRec, que é a função responsável pela construção da minha árvore. Vai receber root e key, root sendo no atual e key sendo o valor que será inserido. Primeiro vamos verificar. Se root igual a none, significa que encontrou uma posição vazia. Então um novo nó é criado. Se já existe um nó, o código vai comparar os valores. Se o valor inserido for menor, ou seja, key menor do que root key, ele vai ser inserido à esquerda. Se for maior, será inserido à direita, certo? E depois eu vou retornar a minha raiz, retorno da minha raiz. Indo então para a função inorderRec, que vai ser responsável por percorrer a minha árvore. Esse percurso ele vai ocorrer como a função em ordem, que vai primeiro para a esquerda, depois para o meu nó, para a minha raiz, no caso, e depois para a direita. Chegando aqui agora na minha função trans, que vai receber o vetor de entrada. Vai percorrer todos os elementos usando um laço for, e para cada elemento, cada valor encontrado, vai chamar a função insert. Assim, todos os elementos vão ser inseridos na árvore. Agora tenho aqui a minha entrada de dados. Vou começar meu código principal. Vou ter uma variável quantidade e vou
vou digitar quantos dígitos eu quero que sejam armazenados. Vou ter o meu array, vai receber uma lista vazia, e para cada elemento dessa quantidade, eu vou ter um valor. Vou digitar um valor para cada elemento e vou armazenar dentro do meu array. E vou puxar a minha função do trace, baseado nesse array. Agora, vou escrever vetor ordenado e inOrderRecRoot, que vai fazer com que a função seja percorrida e a árvore esteja em ordem. E como a árvore já vai estar organizada, os números vão ser exibidos em ordem crescente. Vamos testar. Digitar a quantidade. 7 elementos aqui só para testar. O primeiro valor, 6, depois 3, 4, 1, 8, 9, 7. Ó, podemos ver que está ordenado corretamente conforme a gente colocou. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Bem, os números que a gente colocou e de forma completamente ordenada. Então, essa foi a explicação tanto teórica com os slides e aqui a explicação prática com o VS Studio Code.